Como é que dá para dizer sobre os futuros impactos? Como é que isso deve impactar no dia a dia da vida das pessoas? Se é que já tem como, professor, fazer algum tipo de projeção em relação a isso? Olha, projeção quantitativa é absolutamente impossível fazer nesse momento, tá? Até porque, né, como a gente está vendo, a cada momento, cada dia, a gente tem uma novidade sobre tamanho de tarifa, quantidade de tarifa, coisas que não são necessariamente tarifárias, enfim, tem uma série de... A gente ainda está no meio do furacão, então uma avaliação mais quantitativa é impossível. Tá? Uma avaliação mais qualitativa, ou seja, né, a gente tem uma ideia de como é que isso vai afetando, isso a gente mais ou menos já está vendo, tá? Ou seja, já existem setores ou pequenos empresários sinalizando que inviabiliza o comércio deles, né? Hoje mesmo tem uma notícia, claro que é super anedotal, né? É um caso, mas só para dar um exemplo, de um produtor, de uma pessoa que vende café nos Estados Unidos e tudo mais, dizendo que todas essas tarifas inviabilizam o negócio. E assim como eles, todos os outros vendedores de café, porque os Estados Unidos não produz café, então tem que importar não só o café, como todos os outros itens que fazem parte do pacote que ele vende lá, e tudo vem da Índia, da China, do Vietnã, enfim, não é só uma questão de ser a China. Então, assim, é uma questão que você inviabiliza muitos negócios, você encarece muitos produtos, e aí sim eu acho que era uma questão de tempo, ou é uma questão de tempo, da gente começar a ver falta de produtos nas prateleiras, literalmente, né? Então, é aquele movimento de você perder atividade, perder crescimento, empregos, investimentos e ao mesmo tempo encarecer tudo. E tu avalias que a China está preparada para enfrentar essas taxações altíssimas e também prevendo assim movimentos? O que deve fazer? O que o governo chinês deve fazer a partir desse novo anúncio de tarifas de 125%? Deve retalhar os Estados Unidos novamente? Isso vai parar em algum momento? A China tem uma série de instrumentos de pressão em relação aos Estados Unidos que também não são irrelevantes. Claro que a economia americana é maior, é claro que esse movimento de aliviar a tarifa por 90 dias ajuda, né, nesse afastamento, né, de a China eventualmente fazer algum conluio com outros, mas a China tem outros instrumentos. Vou dar um exemplo, tá? Nos últimos 4, 5 dias, a taxa de juros americana mais de longo prazo, de 10 anos, né, aumentou dramaticamente. E muita gente estava atribuindo esse movimento a uma possível venda de títulos que o governo chinês detém, uma quantidade de títulos absurda, e que se ele vender a mercado esses títulos, faz com que, né, a taxa de juros aumente muito nos Estados Unidos. Então ele tem instrumentos de pressão também importantes que não passam apenas por aumentar as tarifas comerciais. Então ele pode fazer isso. Ele tem uma série de insumos que são importantes para o setor de tecnologia, que praticamente só a China detém, e que são importantes para empresas de tecnologia americanas, que ele pode, como ele já estava começando a fazer, ele pode proibir a exportação. Então, assim, a China vai sofrer com esse aumento de tarifas, sem dúvida nenhuma. A atividade lá deve sofrer um baque também. Os preços devem aumentar também, principalmente com as tarifas que eles estavam aumentando. Mas eu acho que a China não vai parar, não. Assim, eu realmente não vejo, né, o primeiro-ministro, né, o premier lá chinês voltando atrás, ou como se diz na gíria, né, piscando nesse que chamam de chicken game, né? Quem piscar primeiro pode perder o jogo. Eu acho que a China eu não vejo, pelo menos, eu acho que eles vão em frente e vão usar todas essas possibilidades de impacto sobre a economia americana. Como ficou o Brasil em meio a essa guerra comercial entre China e Estados Unidos? A gente sabe, o mercado é globalizado, então qualquer coisa lá fora impacta aqui em dólar, no valor de mercado das ações brasileiras. Agora, o Brasil tem mais oportunidades ou mais chance de perder com essa disputa entre as duas grandes economias do mundo? Eu acho que tem dois lados. Eu acho que assim, o resultado líquido acho que é positivo no sentido de que a gente pode ganhar mercados, né? A gente tem uma grande competição, né? A gente vende para a China um monte de produto que os Estados Unidos também vendem. Por exemplo? Produtos importantes para nossa pauta, para a soja, a carne vermelha,
e uma série de outros produtos. Então, é possível que a gente comece a ganhar mercados, né? Vou dar um exemplo bobo, que não é nem de longe tão grande quanto a China, mas, por exemplo, a Espanha já estava querendo começar a substituir produtos que eles compram produtos agrícolas que eles compram dos Estados Unidos e começar a comprar do Brasil. É um exemplo, tá? Então, assim, acho que tem uma série de países que a gente pode ganhar mercado, né, nesse sentido, principalmente em produtos agrícolas, tá? Por outro lado, né, um movimento de queda de atividade global, como as tarifas proporcionam, isso também faz com que preços de commodities caiam muito. E preços de commodities, como todo mundo sabe, é o que a gente exporta para o mundo. Então, isso faz também com que crie pressões, né, para a nossa moeda, por exemplo, né, depreciar. Tanto é que a moeda saiu de 5,65 para 6 e pouquinho. Chegou a bater 6,10 hoje, né? Então, tem esses dois lados, mas eu acho que o resultado líquido é positivo para o Brasil à medida que a gente vai ganhando mercados. Ivo, uma situação que eu tenho vontade de entender melhor, o senhor chegou a começar a entrar nesse assunto ali numa resposta anterior, é sobre a situação interna lá nos Estados Unidos, né? Claro, o cara, o empreendedor, o empresário que precisa importar, né, de fora do país, esse cara não deve estar feliz. Esse que importava tanto da China quanto de outros países que estão tendo agora a tarifa aumentada. Lá dentro dos Estados Unidos, como tem muita gente que deve estar sendo afetada, ou que vai ser afetada por essas tarifas, isso não provoca uma pressão popular natural sobre o presidente, uma queda de popularidade, e isso, em alguma medida, fazer com que o Trump possa recuar com o tempo? Por que ele não recua? O que dá para dizer sobre isso? Assim, com certeza a pressão aumenta, não tem dúvida nenhuma, e acho que um dos motivos, aí é só um achismo meu, tá? A gente não tem como saber isso, mas um dos motivos pelos quais eu acho que ele fez esse movimento hoje de postergar por 90 dias tem a ver com essa vamos dizer assim, essa crescente reclamação, principalmente de empresas e pequenos negócios, né? Assim, a gente também ouviu outras empresas, enfim, começando a reclamar que alguns setores estavam literalmente parando, quase que com um pouco daquela vibe do Covid, sabe? Quando meio que a economia foi tirada da tomada, literalmente. Então, alguns setores começou a faltar coisa de uma hora para outra, né? Então, com certeza absoluta, esse tipo de pressão que eles recebem, né, seja pela via direta de reclamações por relações que o Trump eventualmente tenha com empresários dos mais variados setores.